mês é hoje. Aproveitem. Alcatra embalada quilo 29,89. Pode acreditar? Linguiça calabresa perdigão quilo somente 15,70. Arroz Palmares tipo 1 5 quilos 18,98. Baratérrimo. Óleo de soja lisa 900 ml 6,98. Batata congelada Uai 2 quilos 12,59. Dia B Bremil. 52 anos de experiência para você economizar sempre. TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia. Agradecendo a paciência, a gentileza e o carinho que toda semana a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Hoje temos um convidado especial, que logo em seguida já irei apresentá-lo, mas não sem antes mandar um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Canal 3, Três Rios, Canal 3, Paraíba do Sul. E dizer também que estamos ao vivo no Facebook, no site do canal, e tão logo termine o programa, nós entramos também no meu site, na minha página pessoal no Facebook. Caso o senhor perca um pedaço do programa ou queira revê-lo, poderá fazê-lo pela internet ou então nas reprises durante a semana. Eu vou pedir um breve intervalo comercial, 1 minuto, rapidamente, já voltamos e vamos iniciar nossa entrevista. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Estamos de volta e vamos entrevistar Rodrigo Dias. É um empresário aqui da nossa cidade, militante político de direita e que está bastante por dentro dos assuntos que nós vamos tratar hoje. Rodrigo, boa tarde, muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao nosso programa. Fico muito contente com a sua visita aqui. De imediato, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores, se apresentando para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Fale um pouquinho de você. Obrigado, Bernardo. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com um amigo. A gente sempre bate muito papo pelo Telegram, pelo Instagram, pelo cafezinho, na padaria e de vez em quando aqui na TV. Meu nome é Rodrigo Dias, algumas pessoas já me conhecem. Enfim, sempre envolvido nessas causas relacionadas à pessoa com deficiência, presidi o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? E como militante de direita, conservador, sempre envolvido nas pautas de direita, organizando aí as manifestações na cidade, fazendo pressão política, na maioria das vezes, quando necessária. E basicamente é isso. Produtor musical,
trabalho com música também, tenho um estúdio onde a gente desenvolve produções, setor que está muito prejudicado agora por conta da pandemia, assim como o pessoal do turismo também, o setor, todo mundo que desenvolve alguma atividade que depende de aglomerar, realmente se sentiu muito prejudicado nesse momento da pandemia. E um petropolitano apaixonado por essa cidade, né? Acima de tudo, né? Rodrigo, de imediato, nós vamos ao assunto que está dominando a mídia, ou a grande mídia aqui no país, que é essa CPI da Covid. Essa CPI que está sendo levada a efeito pelo Senado e que nós já entramos na segunda semana de depoimentos. E o que está aparecendo, o que está ficando patente para todos, é que está sendo um grande circo. Por quê? Vamos pegar o exemplo do senador Renan Calheiros. Um senador que não deveria mais nem estar solto, já deveria estar preso. 17 inquéritos contra ele. E ele é o relator dessa CPI. E eu tenho observado que quando o convidado para depor na CPI não fala exatamente o que ele quer, ou não dá a resposta que ele quer à pergunta dele, ele fica bastante irritado e parte para determinadas colocações que são um verdadeiro achincalhe. Nós já temos um problema de imagem do nosso Congresso, seja da Câmara, seja do Senado, né? Até mesmo do Supremo, né? Podemos até depois falar um pouquinho a respeito disso. Mas esse tipo de situação fica uma coisa assim muito estranha, porque essa CPI, acredito eu, não vai levar nada. Não vai levar nada, vai acabar em pizza. Mas é uma CPI que desconstrói reputações. A gente vimos ontem um depoimento onde o Renan Calheiros queria até pedir a prisão do depoente, ex-secretário de comunicação, e estão se preparando de garfo e faca para ir para cima do Pazuello. Uma vergonha. Uma vez, no passado, há muitos anos atrás, um prefeito da Baixada Fluminense, que até já faleceu, ele falou para mim assim: Bernardo, vou te dizer uma coisa, CPI a gente não tem que deixar começar. Porque se deixar começar, se a CPI for aberta, é um cavalo destrambelhado. Você não sabe o que pode acontecer. Eu queria que você desse a sua opinião, como é que você está vendo essa CPI da Covid, o que você tem a falar a respeito disso? Bom, a CPI da Covid, na verdade, ela é uma reação do grupo de políticos que perderam a última eleição. Na verdade, a gente vive um impasse no Brasil, desde a eleição do presidente Bolsonaro, em que o Brasil vive um grande impasse. Você tem o pessoal da direita, que foi eleito, que ganhou a eleição. O presidente Bolsonaro teve 57 milhões de votos, foi eleito esmagadoramente para ser presidente, mas acontece que tem uma turma que não reconhece o resultado da eleição. Essa turma não reconhece o resultado da eleição e não quer que o presidente governe. Então o Brasil vive num impasse porque você tem a direita com o presidente Bolsonaro que não consegue governar e você tem a esquerda que não consegue mais roubar. Então, essa é a grande dificuldade. E essa CPI é uma CPI que é presidida pelo Renan Calheiros. O Renan Calheiros ele tinha uma prostituta de aluguel, que inclusive ele engravidou essa prostituta, e o filho bastardo dele foi mantido à mesada do menino com dinheiro de empreiteira. Renan Calheiros tem dezenas e dezenas de processos de investigações, de coisas para responder no STF. Então, na verdade, é o quê? É uma CPI que quer tentar tumultuar e dificultar ainda mais a vida do governo federal. Governo federal que investiu pesadamente na pandemia. Os governadores se refastelaram com dinheiro pela primeira vez em mais de 12 anos. Todos os estados e quase todos os municípios do Brasil estão com as contas no azul, inclusive Petrópolis, porque o papai Bolsonaro fez o dever de casa, não roubou, não deixou roubar e distribuiu o dinheiro. Só que o filho do Renan é governador. E outros tantos. Então, o começo da CPI, como você bem disse, eles queriam investigar só o presidente Bolsonaro, o que não fazia sentido, porque quem botou dinheiro? Porque a gente não faltou dinheiro. Teve governador que foi preso porque roubou o dinheiro do que o nosso amigo Roberto Jefferson apelidou de Covidão.
Então, como pode o governante que fez a parte dele agora ser investigado pelos erros dos governadores? Aí aumentaram-se o escopo da CPI, trazendo para o bojo das investigações não só o governo federal, mas os governos estaduais e municipais. Obviamente que não vai alcançar o governo municipal, são 5.700 municípios, não vai investigar todo mundo, mas o governo estadual sim. Então, na verdade, aquilo ali é uma grande tentativa de atrapalhar, dificultar. Essas pessoas são inimigas do Brasil. O Renan Calheiro faz parte de um Brasil que já morreu. Ele é um moribundo lá na casa. Entendeu? E outros que apostam no pior para o Brasil. O Brasil hoje é o 4º país no mundo que mais se vacina. O Brasil hoje lidera pela Organização de Comércio Internacional, da OMS, lidera o grupo de retomada econômica dentro dos países em desenvolvimento, porque foi o país que mais preservou a renda, que mais preservou o emprego. O programa do governo federal está sendo modelo para o mundo inteiro. O Brasil é o país que mais vacina no mundo, tirando os países que fazem a própria vacina. Isso foi uma aposta do presidente Bolsonaro quando investiu dinheiro lá atrás para desenvolver a pesquisa em parceria. Por isso que a gente pode fabricar a vacina hoje aqui. E o resto, politicagem, é o Dória, esse monte de governador que não pode ir na rua, que tem medo do próprio povo. Então o governo federal está fazendo o papel dele e vai continuar fazendo. Eu acho que isso daí a gente não deve nem perder muito tempo, porque vai dar em nada a CPI. Por que ela não vai dar em nada? Porque não tem nada, o que vai achar? E se for a fundo, vai achar um monte de respirador superfaturado, um monte de governador enrolado, um monte de empresa de fachada que prestou serviço na área de fornecimento de insumos e materiais médicos, que foram empresas criadas dias antes do processo licitatório. Então, na verdade, o que a gente está vendo no Brasil é isso. Tem uma turma que perdeu a eleição e, portanto, foi eleita para não ser governo, foi eleita para ser a oposição. Só que essas pessoas que perderam a eleição não reconhecem que o presidente Bolsonaro foi eleito. Quer escolher o ministro que o presidente deve ouvir, quer escolher a política pública que o presidente deva adotar. Não é assim. Vocês ficaram 30 anos no poder. Foram 30 anos de governo de esquerda. Então, espera um pouquinho agora, vamos deixar o presidente governar, né? Se tiver alguma coisa errada, óbvio que a gente vai ser favorável, porque acredito que, como você, a gente também não tem político de estimação, né? Agora, o que a gente precisa é dar os nomes aos bois. O que a gente está vendo agora nada mais é do que um desespero de quem não consegue emplacar nenhuma narrativa contra o presidente. Fizeram de tudo com o presidente, de atentado à faca a Botafogo na Amazônia. E o cara não para de ter apoio popular. Não, a propósito disso, a propósito de apoio popular, o Datafolha soltou uma pesquisa ontem, há 2 dias atrás, portanto, onde Lula estaria na frente, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, bem à frente de Bolsonaro. Eu quero dizer à senhora e ao senhor o seguinte: tudo isso é uma grande preparação para uma grande fraude nas eleições do ano que vem. Isso é o que eles pretendem. Verdade. Se vão conseguir ou não, ano que vem vamos saber a respeito disso. Mas nunca que Lula está à frente de Bolsonaro, pode fazer a pesquisa que quiserem, isso é uma pesquisa comprada, obviamente, e o Datafolha nós conhecemos muito bem, né? Na última eleição errou todos os prognósticos. Mas isso é uma coisa perigosa, porque já tenta fazer de antemão a cabeça do povo. Não, Lula está na frente. Para quê? Para ganhar aquele voto útil. Eu vou votar em quem vai vencer. Só que dessa vez eu tenho certeza que não vai ser tão fácil assim a vida deles. Até porque, conforme eu já disse, vai polarizar novamente Bolsonaro e Lula. Os demais, Mandetta, Huck, esse governador de São Paulo, Dória, aquele governador do Rio Grande do Sul, Leite. Não, nenhum deles tem condições de nada, lugar nenhum. E o Ciro, a gente já conhece. Hein? Sabe que o Ciro talvez chegue em terceiro lugar, à frente dos outros, mas com não mais do que até 10% dos votos. Não passa disso aí. Como é que você enxerga essa grande armação que já estão tentando? Na verdade, o que acontece? Hoje a gente vive de narrativa, né?
a grande imprensa, os jornalistas que a gente considera jornalistas profissionais por viverem desse fazer profissional, essa galera está desesperada. Eles falam para uma bolha. Tanto é que teve agora uma pesquisa sobre a operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro e todo mundo ficou assustado porque o governador subiu demais na avaliação quando defendeu a ação da polícia. Por que as pessoas ficaram surpresas? Os veículos de imprensa e os jornalistas e os ditos especialistas ficaram surpresos. Porque essa turma vive numa bolha. O povão vive na vida real, pô. O povão quer que vagabundo se exploda, pô. O governador tá certo. O vagabundo armado resistiu, tem que ser neutralizado. A mídia está fazendo de tudo para ter... Então eles ficam assustados. Na verdade, o presidente Bolsonaro é coligado com o povo. O presidente Bolsonaro anda de moto, come pastel, vai à praia, vai no mercado. É um presidente da República que está com a sua vida sempre que possível ligada aos mais simples. Sempre que faz uma viagem, para numa cidadezinha do interior, faz questão de frequentar a cidade, ir no bar. Qual o presidente, qual o governador, qual o político que você conhece, Bernardo, que faz isso? Não, e o mais curioso nisso é que se Lula tentar fazer o que o Bolsonaro faz, caminhar livremente pelas ruas, vai ser muito perigoso para ele. Mas, Rodrigo, eu quero te pedir desculpas, mas eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Claro. É apenas 1 minuto, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Estamos de volta e estamos batendo um papo aqui com o Rodrigo Dias a respeito dos acontecimentos dessa semana e do que tem acontecido aqui no nosso país. Rodrigo, no bloco anterior eu vou pegar um gancho do que você falou a respeito do nosso governador, que foi melhor avaliado depois desse embate que houve no Jacarezinho. Dizer o seguinte: o governador Cláudio, ele estava em final de negociações com o deputado Hugo Leal para ingressar no PSD. Com o convite que o Kassab, presidente nacional do PSD, fez ao Eduardo Paes para que o Paes e sua turma fosse para o PSD, a conversa praticamente esfriou e morreu a conversa do Hugo Leal com o governador. Só que ainda restou uma coisa boa nisso. Primeiro que o Hugo, ou melhor, duas coisas boas. Primeiro que o Hugo será mantido na presidência do PSD, e a segunda que o governador declarou apoio aberto na renovação das eleições aqui em Petrópolis, caso elas venham a ocorrer, no candidato Leandro Azevedo. Leandro Sampaio é tão antigo, né? Opa! O candidato professor Leandro Azevedo. Pois bem, isso modifica um pouco o desenlace político aqui em Petrópolis do que pode acontecer nas próximas eleições. Eu queria te perguntar como é que você está vendo primeiro a situação do estado do Rio de Janeiro e depois esse apoio, como é que você enxerga esse apoio do governador a um pré-candidato? Eu acho que o estado do Rio de Janeiro está mal por conta de uma série de equívocos administrativos que vem anterior a Witzel e anterior ao próprio Castro, que assumiu,
Então, o Castro está numa situação difícil, é difícil administrar um estado que estava numa situação como o Rio de Janeiro. Acho que o governador tem buscado fazer o que é possível, né? Ele acertou em algumas medidas aí, começa agora de apoiar a pessoal da segurança pública e tal, o governador mostra que está ligado naquilo que realmente o povo pede. E em relação a essas manobras políticas, eu vou te falar que eu tenho acompanhado muito pouco, que estou ficando mais voltado à política municipal, né? Mas eu acredito que o professor Leandro é um quadro importante, cresceu muito na última eleição. Eu acho que ele já tinha um apoio praticamente certo do grupo dele, que é do deputado Hugo, que está fazendo um trabalho brilhante na liderança do partido, né? Vamos destacar que o deputado Hugo Leal tem feito um trabalho brilhante na condução do partido dele, no posicionamento e tudo mais. Então, eu acho que o Leandro se fortalece, obviamente, né? Mas eu acho que cada eleição é uma eleição, né? Eu, particularmente, tenho meu candidato, você sabe muito bem. Sim. Meu candidato foi o candidato Elias Montes, candidato a prefeito, amigo pessoal de muitos anos. É um candidato que ficou muito bem posicionado, uma pessoa que não é da política, uma pessoa que nunca participou de uma eleição, teve 16 e tantos mil votos, ficando imediatamente logo abaixo ao professor Leandro, né? O que com essa nova configuração da eleição coloca ele em segundo lugar, né? Em algumas pesquisas que já falam que está empatado. Então eu acho que Petrópolis tem bons nomes agora para a próxima eleição, né? Eu acho que os apoios virão, né? E o importante é que a gente consiga nos livrarmos daquelas pessoas que estão impedidas pela justiça. A gente precisa se livrar daquelas pessoas que o povo já disse que não quer e trabalhar com os nomes que são capazes realmente de levar a termo a eleição. Então, assim, eu acho que a eleição municipal é muito diferente de qualquer coisa. Eu acho que um governador que não foi eleito, como é o caso do Castro, tem pouca influência no projeto, porque não foi eleito. Foi eleito como o Ningo foi eleito. Que voto teve para ser governador? Não é verdade? Isso. Então, eu acho assim, ele está fazendo o trabalho dele, mas eu acho que o que faz a diferença numa eleição municipal é realmente a identificação do povo com aqueles da região, né? E eu acho que isso aí está em aberto. Ontem, dia 12 de maio, o ex-prefeito Rubens Bontempo e vencedor do último pleito para prefeito teve 2 percalços muito grandes na sua pretensão a vir assumir a prefeitura. Ele perdeu um agravo dentro da ação rescisória que ele pleiteava no Tribunal Regional, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Perdeu de forma unânime o prosseguimento do agravo. Claro que a ação rescisória não morreu ainda, ela está prosseguindo, né? Ele perdeu um agravo dentro da ação rescisória. É uma decisão muito pesada para ele, porque ele tinha quase que certeza absoluta que venceria tudo dentro dessa ação rescisória. Os argumentos não lhe faltaram. E também, por sua vez, o Ministério Público da Justiça do Tribunal Superior Eleitoral fez uma promoção, deu um parecer bastante contrário ao recurso especial que ele impetrou no Tribunal Superior Eleitoral. O que resta agora? Para que ele assuma a prefeitura de Petrópolis, ele terá que ganhar esse recurso especial no Tribunal Superior Eleitoral, mas recurso esse que já foi negado o prosseguimento, por isso a matéria do agravo. Então, acredito eu que o ministro relator, que é o ministro Sérgio Banhos, deve nessa semana, ou mais tardar até a semana que vem, dar um despacho conclusivo nesse processo no Tribunal Superior Eleitoral. E, nesse momento, eu diria à senhora e diria ao senhor que as chances de haver uma renovação das eleições se apresenta de forma muito gigantesca. Rodrigo, como é que você está vendo essa situação, esses 2 percalços, essas 2 dificuldades que Bontempo teve ontem, nesses 2 processos, ali no Rio de Janeiro e em Brasília? Bom, eu não sou da área do direito como você, eu não sou especialista, mas a gente tem muito amigo, jurista, membro de Ministério Público, enfim, a gente conversa com todo mundo, a gente já sabia que isso aí era uma ação protelatória, que dificilmente alguém logra êxito nesse tipo de ação como o Rubens fez, né?
porque é uma situação, infelizmente, que já estava sacramentada. Ele, infelizmente, o ex-prefeito não tinha condição nenhuma de disputar a eleição. Né? Ele contaminou o pleito, a verdade. Né? E agora a defesa dele já começa a contradizer nela mesma. Quando você lê o acordo, você lê o posicionamento do MP, fica claro que agora, quer dizer, eles dizem que o tempo de ineligibilidade não estaria contando ainda, porque o prefeito ainda não foi penalizado, ainda não pagou as contas, ainda não teve as contas arrestadas, quer dizer, então, como se dependesse disso e como se fossem coisas, como se as coisas não fossem dissociadas. Então, acho que é apenas um ato protelatório. Eu acredito que nós teremos muito em breve novas eleições, sem ele participando. Não, até porque ele não pode participar, porque há um provimento do TCE, do Tribunal Superior Eleitoral, de que ele estaria impedido de participar numa próxima eleição, mesmo que ele recuperasse amanhã os direitos políticos, não poderia participar, porque ele deu causa à renovação das eleições. Eu explico isso de uma forma para deixar bem claro isso, que é a seguinte forma. Vamos que eu sou candidato a prefeito e no dia 31 de dezembro acabaria a minha inelegibilidade. Mas a eleição foi em outubro. Eu tentei, eu consegui, eu ganhei. Eu era quem estava na frente. Não poderei ser diplomado, nem poderei tomar posse, porque continuava inelegível. Aí vem uma nova eleição, uma renovação das eleições, como vai acontecer agora. Ora, se eu já sei que eu vou ganhar, eu tumultuei o processo para que haja uma nova eleição, porque eu estava inelegível. Então, eu tento novamente. Então, a coisa é bastante simples, tá? Ele não vai poder concorrer em caso de renovação das eleições. Ponto. Então, o que eu acho que é o seguinte, diante disso, né, a gente precisa... a Petrópolis ficou muito prejudicada nesse período todo, né? Por quê? A gente está enfrentando um problema que provavelmente nossa geração não teve, porque é um problema sanitário dessa monta, dessa ordem, a questão da pandemia, e a gente não tem um governo eleito, né? Porque o prefeito atual, que é o prefeito Ingo, que na minha avaliação até tem feito um trabalho bem legal, porque ele assumiu sem plano de governo, ele assumiu sem transição, né? Ainda tendo que administrar uma série de problemas domésticos, né? Por ser ligado ainda ao prefeito que o antecedeu. Então, eu acredito que, diante da situação, ele acertou bastante, errou muito, mas ninguém é perfeito. Está conduzindo a máquina, está fazendo a coisa andar. Pois é, esse problema do está conduzindo, está fazendo andar. Às vezes a pessoa se torna, assim, muito condescendente para com o governante. Tá? Eu não gosto disso, não gosto disso. Eu acho o seguinte, ele... é um governo de continuidade ao governo Rossi e não está fazendo mais porque não estava preparado para fazer mais. Eu explico. Ele tentou de início um governo de coalizão com a Câmara Municipal. Então ele deu a vários vereadores diversos cargos. Ele partilhou cargos, primeiro e segundo escalão, com vereadores. Tentou fazer um governo dizendo que, como ele era da Câmara, seria aquela frase que o Yuri usou muito na campanha, um de nós lá. Então ele dizia, um de nós aqui dos vereadores na Câmara, no Executivo, na Prefeitura. Só que ele se esquece que todos os outros ex-prefeitos também foram vereadores. Então isso é uma grande bobagem. Mas o que acontece é o seguinte, você não pode esperar nenhum milagre com as mesmas cabeças, com as mesmas pessoas. Ora, se não deu certo no governo Rossi, repetir 50% do secretariado do Rossi e 80% dos cargos comissionados Rossi não é uma coisa que, convenhamos, vá dar certo. Bom, então, aí entra no rol daquele ponto do governo que eu falei que teve acertos e teve erros. Eu considero que teve erros. Nesse ponto, concordo com você. O que eu deixo claro, o que eu entendo é o seguinte, a gente também não pode ser leviano ao ponto de querer arrogar para um governo terino reformas estruturantes e profundas, a qual ele não está habilitado a fazer. Seria até uma irresponsabilidade, na minha opinião, se eu fosse prefeito interino hoje,
tendo um horizonte de governo de, no máximo, 1 ano, porque as eleições estão previstas para o final do ano. Eu acho que seria até, se eu fosse prefeito interino, eu teria dificuldade de fazer mudanças profundas, que eu não sei nem se eu vou estar apto até para poder implantar. Então, o que eu acho que devia ter feito? Concordo com você perfeitamente. Aquilo que a gente já sabe que não deu certo, tira. Aqueles nomes que a gente já sabe, que não funciona, tira. O doutor Mauro Peralta todo dia fala o nome de gente lá que deveria ser mandado embora. Vereador Mauro Peralta e outros vereadores. Então, o que acontece? Tinha que tirar. Não tem jeito. Por outro lado, um governo interino, ele trabalha com limites. Mas tem um detalhe. Você pode ser interino, tá? Eu, prefeito interino, o que eu iria fazer? Primeiramente, cuidar do feijão com arroz. Sim. O que é o feijão com arroz? Tampar buraco. Né? Tocar aquelas obras que precisam ser tocadas, que foram iniciadas e não terminadas, como o Teatro Dom Pedro e como o Palácio de Cristal, por exemplo. Né? Dar uma maior atenção às comunidades que estão em situação de vulnerabilidade alimentar, e isso não tem sido cuidado. Né? Ter um olhar mais social para com a cidade, porque esses fechamentos sem embasamento técnico nenhum, né, foram procedidos de forma, eu diria que primária. Mas deixa eu fazer uma correção. Eu entendo a tua posição, só que tem algumas coisas que no dia a dia a gente acaba tendo que lidar com a realidade. A realidade diz o seguinte, até por nós estarmos nessa situação de interinidade, que ela é muito excepcional, você ainda tem a questão da gente estar dentro de um possível ano eleitoral. O que dificulta o interino até ações, no ponto de vista administrativo, sob pena de ele poder lá na frente ser questionado. Mas sabe o que acontece? Ele escolheu essa posição de manter cargos comissionados e secretários, não, que a gente sim, sabe eu digo assim, em relação a... Mas com relação às obras, ele não é candidato. Não, eu digo assim, em relação à questão das ações aí na comunidade. Das ações, vamos lá, ele não é candidato. Ele afastou Rossi dos holofotes, isso numa combinação, porque o candidato é Rossi, não resta a menor dúvida. Ele vai lá na frente e vai dizer, não sou candidato, vai retirar a candidatura e vai voltar à presidência da Câmara. Então ele poderia fazer o que ele quisesse. Essa é a sua avaliação? Essa é a minha avaliação. Entendi. Sabe? Eu não vejo ele como candidato do Grupo Rossi. Não. Eu vejo Rossi candidato. Certo? Então, se ele já sabe que isso não vai acontecer lá na frente, ele poderia muito bem fazer tudo o que ele bem entendesse e tudo que a cidade precisa nesse momento. Eu acho... Mas, Rodrigo, deixa eu te interromper, porque é intervalo comercial, cara. Aqui os nossos patrocinadores... Tem que faturar, pô. A gente tem que ter respeito por eles. Fique conosco, serão só 2 minutos e já voltamos. Então... Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Ok, estamos de volta, estamos batendo um papo com o Rodrigo Dias. Rodrigo, você que é muito próximo da Câmara Municipal, queria que você nos desse notícias de 2 coisas. Primeira, da CPI da Covid, como é que está caminhando essa CPI dentro da Câmara Municipal, e da Comissão Especial de Estudo do contrato da Sinal Parque. Por favor. Bom, vamos lá.
eu sou muito próximo da Câmara, como você me disse, porque eu tenho a honra, né, de chefiar o gabinete do vereador Otávio Sampaio, primeiro vereador de direita de Petrópolis, conservador, meu amigo, e a gente trabalhou muito nesse sonho de ter um candidato que representasse a família, que representasse o movimento liberal, né, conservador, o movimento que eu considero a melhor visão de mundo, que é a visão do mundo que deu certo. E hoje faço parte da equipe do vereador, chefiando o gabinete do vereador. Hoje estou aqui, inclusive, porque a gente está trabalhando na Câmara em regime de plantão, por conta da portaria Covid. Então a equipe hoje está trabalhando de 2 em 2 e tudo mais, para poder manter a portaria Covid lá que foi determinada pela presidência. Então hoje estou podendo estar aqui batendo esse papo com o senhor, contigo, meu amigo. Enfim, eu acho, pelo que eu percebo, que os trabalhos estão andando, a Câmara está funcionando bem. Especificamente sobre essa questão da Sinalpark, eu tenho acompanhado alguns trabalhos lá como membro lá do Legislativo, como servidor lá, e a CPI está muito bem encaminhada. O presidente da CPI é o vereador Otávio Sampaio, o relator da CPI é o vereador Yuri Moura, ambos vereadores assim, absolutamente intransigentes na questão da transparência, da lisura, e eles estão fazendo um trabalho incrível. Primeiro se debruçaram sobre o conteúdo lá do aditivo, né, porque o objeto da comissão é um aditivo que permitiu a renovação do contrato. E aí teve um relatório preliminar, depois o presidente determinou algumas oitivas de alguns funcionários que estiveram envolvidos nesse processo de renovação do aditivo. Essas oitivas já vêm sendo tomadas há algum tempo, seguindo o procedimento. E agora, depois, quando concluir esse tempo, esse período, eu acredito que o vereador relator, que é o vereador Yuri, fará o seu relatório, né? Apresentará o relatório à comissão, dando o entendimento dele sobre a comissão, e, posteriormente, esse relatório é apresentado no plenário da Câmara, será apresentado numa audiência pública, inclusive transmitida e tudo mais, com toda a transparência, para a gente ter acesso, então, o que essa comissão, a termo do que essa comissão chegou à conclusão, né? A conclusão que a comissão teve acerca, repito, do aditivo que permitiu a renovação do contrato por mais 10 anos da empresa que explora o estacionamento aqui na cidade. Eu vejo uma coisa que eu espero realmente que essa comissão chegue a um bom termo. Porque nós já vimos no passado certas comissões, certos grupos de estudo dentro da Câmara e que, ao final, resultaram em nada de ganho para a sociedade civil petropolitana. Te dou um exemplo, né? Que até hoje não tem solução, sobre os cartéis dos postos de gasolina em Petrópolis. Foi feita, inclusive, uma CPI a respeito disso e não se chegou a lugar nenhum, e hoje cada posto cobra o que bem entende e combina preço com outros postos. Segundo o pessoal da CPI, eles não chegaram a lograr obter sucesso na prova de que esse cartel efetivamente existe, mas todo mundo sabe que ele existe e tudo bem. Eu torço para que dê certo, é aquilo que você fala sempre. Você é um sujeito apaixonado pela cidade, eu também. Nós gostamos de Petrópolis, queremos o melhor para Petrópolis e para a população de Petrópolis. Eu queria te perguntar, como é que você enxergou essa tentativa do Ingo de fazer um governo de coalizão com os vereadores? Essa composição feita nos cargos de primeiro e segundo escalão, como é que você enxerga isso? Eu enxergo isso como uma estratégia legítima de governar, uma vez que você não teve voto para ser prefeito. Né? Não teve um programa de governo aprovado pelas urnas, não teve um plano de governo, foi eleito por um conjunto de vereadores que, em última análise, representa a totalidade da prefeitura, a totalidade dos munícipes. Né? Então, se os vereadores representam a sociedade, aqueles vereadores ali, quando votaram no Ingo, de certa forma, representa a sociedade também, de forma indireta.
Então, eu entendo que o atual prefeito interino, ele entendeu que o mandato não era um mandato popular. Ele entendeu que era um mandato parlamentar. Ele entendeu que ele estava fazendo o papel de um governo parlamentarista, transitório, interino e parlamentarista. Por quê? Porque ele não foi votado pelo povo. Ele foi votado pelos seus pares, que votaram contra ou a favor, mas que exerceram ali o papel. Então, eu acho que nesse sentido que ele buscou esse apoio necessário, né, e essa forma de tocar a máquina até que se chegue o pleito. Rodrigo, aproveitando a sua experiência interna na Câmara e a sua vivência cotidiana lá, está sendo estudado um subsídio às empresas de ônibus para barateamento da passagem. A ideia inicial é que a passagem caia de R$ 4,40 para R$ 4,20. E com isso as empresas receberiam dinheiro do governo municipal para subsidiar esse abatimento. Eu sei, e muita gente sabe, que até hoje nunca foi auditada a planilha que a Cetrans-Petro apresenta ao governo para aumento das passagens. É uma caixa preta. Os empresários se queixam, mas agora na pandemia retiraram, em alguns casos, mais de 50% da frota de circulação. A grande alegação deles é que o subsídio vai ajudar nas gratuidades. Eu quero dizer à senhora e ao senhor, e quero que preste muita atenção no que eu vou falar agora. Gratuidade é ônus da concessão. Gratuidade não pode ser levada a argumento algum a nada. Subsídio é de entregar o nosso dinheiro para empresário de ônibus. É sustentar empresário de ônibus. E eu sempre digo, se o empresário não está satisfeito, entregue a concessão. Agora, acho um absurdo, pessoalmente é minha opinião, que se dê dinheiro ao empresário de ônibus. Isso não está correto, isso não está certo. Como é que você está vendo isso dentro da Câmara Municipal, essas conversas a respeito desse subsídio que a Prefeitura quer dar às empresas de ônibus? Olha só, isso foi recente, tem 2 dias, né? Não, já tem uma semana. É, uma semana. Então, ainda não está repercutindo forte ainda lá, assim que eu perceba. O que eu entendo é que é o seguinte, a gente tem um problema aí que eu acho que é estrutural, na questão do transporte público do município, o modal que a gente usa é um modal complicado, que é rodoviário, né? A gente tem uma série de agravantes, a gente tem problema de toda a ordem, por exemplo, para todos os lados, né? Eu não vou fazer defesa de lado nenhum, porque a gente, como você mesmo disse, não tem nem as informações dos dados. Então, como é que nós vamos discutir se nós não temos nem as informações dos dados? O que nós temos é uma percepção. Na minha percepção, como liberal, como conservador, é que tudo sempre é pago pela sociedade. Então, você dizer assim, que vai sair dos nossos bolsos para pagar empresário de ônibus, tudo sai dos nossos bolsos. Não existe dinheiro público. Tudo, 100% das vezes, sai dos nossos bolsos. A gente precisa discutir em qual medida sai e se é justificável. As empresas de ônibus em Petrópolis reclamam que o sistema é ruim, que para a empresa não é legal, mas também não larga a exploração. A gente tem os políticos cobrando da empresa de ônibus mais transparência. Então, a gente é meio que uma seara muito nebulosa. Eu sei que também para os empresários de ônibus não é fácil operar em Petrópolis. Não porque eu seja do setor de ônibus, mas conheço amigos que são rodoviários e que trabalham, são técnicos e tudo mais da área, e que relatam coisas do tipo assim, o empresário de ônibus tem que comprar um ônibus enorme, pagar o preço cheio e ter que cortar o ônibus para transformar ele num micro-ônibus para poder subir numa determinada comunidade. Fazer lastro no chassi do ônibus para que o ônibus consiga tracionar. Ou seja, uma série de gastos que também implicam. Então, eu acho que assim, a gente precisa fazer um grande debate, eu acho que a gente, enquanto sociedade, precisa fazer um grande debate sobre esses modelos de concessão, sobre essas planilhas, e a partir do momento em que a gente tiver segurança de que esses números estão absolutamente certos ou errados, a gente vai fazer o ajuste necessário. O problema é que já querem dar um subsídio sem ter esses dados. Ponto. Gente,
Isso aí não está correto, volto a dizer. Tá? Eu acho que esse bolsa empresário que a prefeitura quer dar às empresas de ônibus não me parece ser o procedimento mais correto nesse momento. Até porque eu acho que isso não deveria partir de um governo interino. Sabe? Mas é uma posição minha, mas claro. Todo mundo tem a sua com relação a isso. Quero te perguntar uma outra coisa. Me chegou uma notícia de que a Câmara Municipal está querendo renovar a sua frota, querendo comprar carros novos, porque alegam que a frota já tem 8 anos. Você acha que é o momento? Bom, eu não sei, eu acho que a Câmara tem feito a parte dela, né? Abriu 51 leitos de Covid, devolveu 3 milhões e 800 mil reais na outra semana. Eu acho que a Câmara tem feito um bom trabalho, pelo menos essa nova legislatura. Falo com propriedade agora porque faço parte do corpo de funcionários que estão lá hoje. Assim, eu vejo que a Câmara tem feito bom uso dos seus recursos, principalmente na gestão do presidente Fred. A gente até cobra muito do presidente, que a gente tem séria de demandas históricas dentro da Câmara. Você conhece bem a Câmara, que é um prédio belíssimo, que precisa de uma reforma, porque aquele prédio não é só porque ele é a Câmara, é porque ele é um patrimônio. Aquele prédio precisa de melhoras, banheiro, você conhece lá, aquilo é aberto, aquilo ali tem um fluxo muito grande. Agora não, por causa do Covid, mas tem um fluxo muito grande de pessoas e precisa fazer muita coisa na casa, assim, para a Câmara atender bem, não só o servidor, mas atender bem o petropolitano, o turista. Aquele plenário é maravilhoso, tem peças mobiliárias ali que são de época, é um prédio histórico. Então, assim, eu acho que a gente precisa avançar muitas coisas na Câmara. Em relação especificamente à frota que você me perguntou, eu acredito assim, tem muitos carros que estão lá, pelo menos o carro que às vezes eu utilizo para cumprir algumas diligências, levar documentos e tal, que está com 300 mil quilômetros rodados. Então a gente precisava avaliar o seguinte, os veículos da Câmara regularmente são requisitados pelo Poder Executivo para transporte de vacina, transporte de médico e etc. Então a gente tem que passar a entender o seguinte, nós temos uma frota que realmente apresenta desgaste. Essa frota é própria, ela requer manutenção. Chega um momento em que a manutenção se torna mais pesada do que a própria renovação da frota. E aí o gestor precisa fazer uma tomada de decisão inteligente. Não é verdade? Não é só renovar por renovar. Eu percebo que existe a necessidade da renovação porque a frota está muito ruim. E manter essa frota ruim talvez seja mais caro do que você fazer uma renovação. A mim só me afronta o momento. Esse momento de pandemia. Sabe? Eu acho que gastar esse dinheiro todo agora, eu aguardaria. Se há uma necessidade... eu entendo a sua visão, eu entendo. Por exemplo, se tivesse hoje faltando, por exemplo, alguma coisa a nível de recursos e que a Câmara não estivesse suprindo, eu até entenderia. Mas assim, eu estou falando agora de minha percepção. Eu percebo que tem recursos, está sendo bem gerida, e eu acredito que o gestor, no caso o prefeito, o presidente lá da Câmara, o nosso presidente, ele deva estar fazendo um cálculo administrativo sobre o que é mais, o que é menos oneroso ao horário. Eu quero também te perguntar, porque nosso tempo começa a voar, claro, quando a gente chega no final do programa. Foi votado em primeiro e segundo turno na Câmara a utilização de vans escolares para auxiliarem no transporte coletivo. E o prefeito não sancionou esse projeto. Você tem ideia e notícia do porquê? Eu não tenho ideia. Assim, o veto do presidente o veto do prefeito deve ter tido uma justificativa, que eu não sei agora de cor. Mas, provavelmente, por conta da questão, ele deve ter alegado segurança, deve ter alegado algum critério, né? Porque você inserir as pessoas desses tipos de transporte no sistema público, você vai ter que ter alguma série de controle também sanitário, a questão da responsabilidade civil, né? A questão dos veículos estarem em condições para esse serviço. Acho que talvez eu, como gestor, teria esse cuidado, né? Será que eu abro e aí, de repente, acontece um acidente grave e aí eu sou responsabilizado porque uma van operou sem estar em condições? Um veículo não estava habilitado? O motorista e condutor não tinha a carteira adequada? Quer dizer... Os nossos ônibus quebram todos os dias e toda hora. Mas pelo menos você está coberto ali, como gestor, em última análise,
que determina as coisas, que a empresa, se a empresa quebrou, não sei o que tem, você está respaldado pela legalidade. Eu acho que eu arguiria esses termos. Eu não sei qual foi o termo que o prefeito arguiu. Vamos falar um pouquinho do projeto do vereador Otávio Sampaio, que também foi aprovado. Sim, é o projeto da projetão. liberdade empresarial. Explique aos nossos telespectadores o que vem a ser esse projeto e o que a sociedade ganha com isso. O projeto se chama Projeto de Liberdade Econômica. É um projeto de lei aprovado praticamente por unanimidade na Câmara do vereador Otávio Sampaio. É um projeto que, na verdade, ele visa adequar Petrópolis ao Programa já Nacional de Liberdade Econômica do Governo Federal. E o que esse projeto faz na prática? Esse projeto vem facilitar a vida de todo mundo que quer empreender em Petrópolis, que precisa abrir alguma atividade comercial, econômica, daquelas que são categorizadas como atividade de baixo impacto. Ou seja, aquelas atividades que não envolvem questões ambientais graves, que não envolvem questões da área civil, como bombeiros, aquelas atividades mais peculiares, uma pequena venda de artesanato, uma venda de produtos manufaturados, o ambulante, o vendedor que tem o MEI, que tem a personalidade jurídica do MEI. Então, esse projeto visa o quê? A tirar dessa turma, dessas pessoas, uma série de obrigações que hoje são exigidas. Então, a pessoa vai, abre o negócio dela, e a prefeitura tem até 15 dias para se manifestar de forma clara, inequívoca, acerca daquilo que as pessoas precisam para poder se adequar. Aí, a pessoa cumprindo aquilo, ótimo. Se não cumprir, sempre o poder público vai ter a autonomia de fazer uma interferência. Porém, se não tiver sido notificado normalmente, como a lei preconiza, não incorre em juros, nem multa. Porque a gente entende que o empreendedor ele precisa gerar emprego, ele precisa gerar renda. E o poder público não pode atrapalhar quem quer trabalhar. O poder público não pode atrapalhar. Então, o poder público tem que ser um braço para ajudar. E o poder público, nesse sentido, vai poder flexibilizar muito a questão dos alvarás, porque praticamente os alvarás eles passam a ser automáticos para essas atividades de baixo impacto. Os alvarás praticamente vão ser automatizados, como o próprio MEI já é. O MEI já é assim. O MEI já é. Quando você emite um MEI, o MEI já fala lá, verifique no seu município se essa atividade pertence no rol das atividades de baixo impacto. Se não pertencer, procure, resolver as questões. Então, na verdade, é um projeto que traz dinamismo e o projeto ele é para ser aprovado ao longo de um tempo. Então, ele fala em banco de dados unificado, protocolo único. Tu imagina, você vai abrir uma empresa, você vai numa repartição pública e ali tu resolve a tua vida inteira. Tu não precisa de fazer uma guia para uma guia para o bombeiro, uma guia para não sei quem, um inferno, e você precisa trabalhar. Então a ideia é exatamente isso, tirar o peso do Estado de cima do empreendedor, principalmente do pequeno empreendedor, porque o cara que tem uma grana, que é um empresário de porte maior, ele acaba tendo uma estrutura que permite ele ter um advogado, um contador, que ajuda, mas o pequeno sofre demais. Então, o projeto visa criar um ambiente de negócio em Petrópolis que favoreça as relações formais. Que a relação formal é tudo de bom, a pessoa pode contratar, a pessoa pode vender para o poder público. Então, é um projeto assim, que traz Petrópolis para o século XXI. Rodrigo, você é muito próximo do deputado Daniel Silveira e eu já falei aqui nesse programa que eu olho essa situação do deputado Daniel Silveira como uma má escolha de inimigos. Eu acho que até os inimigos a gente tem que escolher. Principalmente eles. Principalmente eles. E eu queria que você comentasse como é que está a situação do deputado Daniel Silveira hoje. Eu falei com ele, deve ter uns 2 dias. Aí ele segue esperando, ele está em curso o processo lá no Conselho de Ética, que ele responde lá no Conselho de Ética. Ele está respondendo lá, eu acho que tem uma reunião para a próxima semana, e ele segue aguardando a decisão do Conselho de Ética acerca da questão dele lá, porque representaram contra ele, por conta da questão do ministro lá, dele ter falado aquelas verdades todas lá que todos nós, pelo menos a maioria da população, gostaria de ter dito. E ele segue lá aguardando, segue trabalhando normalmente, porque a votação pode se dar de forma remota, então ele segue trabalhando o mandato, tocando o mandato,
atendendo as demandas lá da base dele e dando expediente da casa dele enquanto espera essa questão aí da definição do Conselho de Ética. Rodrigo, eu quero te agradecer mais uma vez a tua vinda aqui. Não vai faltar oportunidade de você voltar outras vezes, se Deus quiser. E eu vou te dar 2 minutos para suas despedidas. 2 minutos? Minha despedida é, primeiro, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar conversando com o amigo. Quero mandar um abraço para todas aquelas pessoas que estão lutando aí no dia a dia aí contra essa pandemia, os profissionais de saúde, os médicos, enfim, todo mundo. Quero mandar um abraço a todas as pessoas também que perderam suas famílias, perderam entes queridos. A gente está vivendo um período muito difícil. Quero deixar uma mensagem de esperança. Isso vai passar, daqui a pouco vai estar todo mundo vacinado. Se Deus quiser, nós vamos superar isso tudo. Nós vamos ter uma nova eleição em Petrópolis e as coisas vão começar a voltar, assim, para os eixos. Então, a minha mensagem é essa, uma mensagem de esperança, de fé, que a gente continue acreditando que Deus está por nós, né? Se apegar na mão de Deus, aquele que crê, e fazer a nossa parte. Não adianta ficar reclamando, não adianta. Adianta trabalhar, tomar os cuidados que precisam ser tomados e tocar a vida. Esse é o meu recado aí para os amigos. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado a você. Olha, o senhor está no céu. Olha, eu quero dizer à senhora e ao senhor que semana que vem teremos um novo programa, uma nova entrevista. Quero dizer também que caso a senhora e o senhor queiram rever o nosso programa, poderá fazê-lo nas reprises ou no site da TVC Canal 16 no Facebook, né? Na página da TVC Canal 16 no Facebook, melhor, não é no site. E aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, aquele cordial abraço. Novamente desejando a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. TVC 16. Aqui você se vê. Chegou o Dia B Bramil. Preços imbatíveis. É hoje. Aproveitem. Alcatra embalada quilo 29,89. Pode acreditar? Linguiça calabresa perdigão quilo somente 15,70. Arroz Palmares tipo 1 5 quilos 18.